Dia 57, Levítico, capítulo 19 ao capítulo 20, versículo 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E quando sacrificardes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrifício ficareis. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se algumas coisas dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita, e qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também sagardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo. Não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás semente de mistura. A veste de diversos estofos misturados não vestireis. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada do homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa, trará ao Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro. E com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo e justo rim tereis.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe. O seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O seu sangue é sobre eles. Quando também o homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também o homem se deitar com um animal, certamente morrerá. E matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal. Certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos de seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã. Levarão sobre si a sua iniquidade. E quando o homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados no meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão. Sem filhos morrerão. E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu. Sem filhos ficarão. Marcos capítulo 8, versículo 11 ao 38. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E razoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pães levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo:
não entres na aldeia. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Salmos capítulo 42, versículo 1 a 11. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catatupas. Todas as tuas ondas e vegas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: Por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: Onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Terminamos o dia 57, nós nos vemos amanhã no dia 58. Até mais.